Olá pessoal, estamos aqui para mais uma edição do Conversas pelo IGAN e seguimos tratando desse tema que é a emenda constitucional número 103, promulgada recentemente e que traz para nós aí novas regras com relação ao sistema de previdência, não só do regime geral, mas também com relação ao regime próprio, que é aquele sistema que é aplicado aos servidores públicos de municípios e de estados. Um dos pontos que a emenda constitucional número 103 traz e que é novo nesse contexto é a composição dos benefícios. Ela restringe agora o pagamento de benefícios pelo RPPS, regime próprio de previdência, apenas dois, que seria aposentadoria e pensão, excluindo outros antes admitidos, que seriam como, por exemplo, a maternidade e também licença saúde. A professora Tatiana está aqui conosco, é consultora do IGAN, especialista na área de direito previdenciário, ministra cursos aqui no IGAN sobre o tema, também em algumas faculdades de direito, e ela vai explicar para nós um pouquinho como então vai funcionar, inclusive porque existe a exigência lá no artigo 40 da Constituição Federal que haja fixação de alíquotas previdenciárias, tendo como referência o cálculo atuarial. Se vai diminuir os benefícios pagos pelo RPPS em termos quantitativos, também teria que fazer uma revisão atuarial. Por outro lado, vem a questão agora pela emenda constitucional número 103 também de reafirmar o piso de contribuição do servidor e aumentando isso, e isso vai também impactar nos municípios. Então, eu fiz aqui uma apresentação de cenário e vou deixar então que a Tatiana aprofunde esse ponto para vocês. Bem, anualmente é necessário fazer a reavaliação atuarial, onde então são considerados os benefícios concedidos e são projetados os benefícios a serem concedidos num futuro próximo, em especial nos próximos 12 meses, que é especialmente onde vinha o impacto desses benefícios de curta duração, como os afastamentos por motivo de doença, os afastamentos por motivo de maternidade. Desculpa te interromper, só para informar todos, relembrar que o cálculo atuarial é o que garante o equilíbrio do sistema, não só hoje, mas no ponto futuro. Isso. Por isso, anualmente, ele precisa ser revisado. Nesse cenário, a partir da promulgação da emenda, com a limitação do custeio pelos regimes próprios de previdência, tão somente aos benefícios de aposentadorias e pensões por morte, será necessário que este novo cenário seja considerado no próximo cálculo. Inclusive, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, existe uma orientação do Tribunal de Contas que este cálculo seja já considerado no balanço anual, o que representa que até 31 de dezembro este cálculo deve estar confeccionado. Em outros estados também há essa exigência por alguns tribunais de contas. Né? Mas o que varia aí é o momento de apresentação e não se precisa apresentar, porque é necessário que seja apresentado. Necessariamente, sim. O que também, paralelo a isso, tem que ser considerado é o fato de que a Lei 9717, que é a lei que traz as diretrizes a serem observadas por todos os regimes próprios de previdência, estabelece que a alíquota dos servidores vinculados a regime próprio de previdência de municípios, Distrito Federal e estados não pode ser inferior à alíquota dos servidores da União. Desculpa, eu não vou te interromper, mas a minha preocupação até a gente não cuidar assim, para não ser tão claro, até para quem não tem essa familiaridade com o direito previdenciário. Existe a alíquota que é cheia, se diz assim, né? Que é lá, por exemplo, uma indicação de 30%. E esta alíquota cheia, para manter o sistema, uma parte dela é paga pelo órgão empregador, prefeitura, câmara, por exemplo, e a outra parte é pelo servidor. Então, quando tu refere que a alíquota de servidor é uma parte da alíquota total. Essa é que não pode ser no município, nos estados e no Distrito Federal inferior à parte que o servidor da União paga, né? A alíquota do servidor, não, do município, por exemplo, não pode ser inferior à alíquota do servidor da União, que está estabelecida ou estava estabelecida até a promulgação da emenda
em 11%, certo? Então, nenhum outro servidor vinculado a regime próprio de previdência de estados, de municípios ou do Distrito Federal poderia contribuir para o custeio do seu regime próprio de previdência em alíquota inferior a 11%. Esta alíquota, pela emenda 103, promulgada no último dia 12 de novembro, sofreu alterações, porque a emenda número 103, ela trouxe regras de transição para os servidores da União. E nessas regras de transição, ela estabelece que a alíquota do servidor da União será de 14%. O que significa dizer que a alíquota dos servidores vinculados a outros RPPS passa a ter um percentual mínimo de 14%. Esta alíquota para os servidores da União passa a ser exigida a partir do primeiro dia do 4º mês subsequente à promulgação da emenda, o que significa dizer que estará em pleno vigor a partir de 1º de março de 2020. Porque, só para a gente lembrar a data da emenda constitucional número 113, é agora 12 de novembro. Então, a partir de março, necessariamente, os demais entes da federação, os chamados entes subnacionais, como vem sendo assim identificados pela Secretaria da Previdência do Ministério da Economia, passam a estar obrigados a editarem legislações próprias para observarem este limite mínimo de alíquota para os servidores. Isso certamente vai redundar na necessidade de realização de novos cálculos de custeio. Diante do que tu está colocando, Tatiana, pode surgir um cenário que eu gostaria que tu avaliasse aqui para nós e emitisse a orientação. Vamos imaginar um município em que o cálculo atuarial indique que o valor da base para o custeio do sistema é 24%. 11% é pago pelo servidor e 13% é pago pelo órgão empregador, que é a prefeitura. Subindo, neste caso, a alíquota do servidor de 11% para 14%, considerando que o cálculo atuarial não sinalizou a necessidade de aumentar os 24%, ele diz mantém que é suficiente 24%, aí tem um fato que é jurídico, que a contribuição do poder público não pode ser inferior à contribuição do servidor. Então, vai ficar 14% do servidor e mais 14% da prefeitura, da Câmara, do órgão público. Isso dá 28%, dá 4% a mais do que o valor indicado no cálculo atuarial. E nós todos sabemos, não é possível se acumule recursos sem ter a base de custeio proporcional. Como é que ficaria essa situação? Bem, a emenda prevê que, uma vez estando comprovado, mediante cálculo atuarial, a inexistência de déficit atuarial e que, portanto, não seria necessário 14 mais 14, que é a alíquota mínima, possível, neste exemplo, mas de qualquer forma, no mínimo o empregado, o servidor vai contribuir com 14% e o seu ente de vínculo com 14%. Então, o custeio do RPPS vai ser composto por um total mínimo de 28%. Usando o teu exemplo, mas lá o RPPS, o cálculo disse que o custeio dos benefícios é suficiente 24. Como então reduzir isso? É possível instituir alíquotas inferiores aos servidores da União, mas não inferiores então às alíquotas do regime geral, desde que o ente edite lei própria absorvendo as alterações produzidas pela emenda 103 no artigo 149 da Constituição, que é o que trata, então, do custeio dos regimes previdenciários.
Isso significa que é possível sim instituir alíquota inferior a 14%, observado o piso da alíquota do regime geral, desde que o município edite lei própria, absorvendo então essas alterações do artigo 149, que nos traz, além disso, a possibilidade de instituição de alíquota progressiva, onde determinadas faixas de vencimentos de remuneração de contribuição podem ter alíquotas inferiores e progressivamente indo sendo estabelecidas alíquotas acima disso. Mas, para isso, o município terá que editar legislação própria para absorver na integralidade as alterações procedidas no artigo 149 da Constituição. É o que está estabelecido no inciso 2 do artigo 36 da emenda. Aqui, a questão de mudanças deste cenário de custeio é possível desde que o ente federativo edite legislação específica absorvendo essas mudanças constitucionais. É uma exceção que se admite, mas tem que ter o cuidado de ter a demonstração do, abre aspas, superávit do sistema previdenciário, e tem que ter lei local que também disponha sobre esse contexto. Isso mesmo. São muitos os temas aí que transbordam desta emenda constitucional número 103, aqui abordamos um deles, que é a questão da alíquota, e eu convido a todos a acompanhar pelo site do IGAN, tanto aqui no Rio Grande do Sul como em Santa Catarina, os treinamentos e os cursos que nós estamos ministrando sobre a emenda constitucional número 103. Também temos textos que estamos disponibilizando para acesso pelo site. Obrigado pela companhia de todos. Até a próxima edição aí do Conversas pelo IGAN.